No silêncio seco e cortante do deserto da Judeia, uma voz se levantava com autoridade e urgência. As dunas queimavam sob o sol escaldante, o ar tremia de calor, e o vento soprava poeira sobre um cenário árido e esquecido. Nada ali chamava a atenção, até que aquela voz rasgava o silêncio como uma trombeta em meio à calmaria. Era uma pregação crua, firme, sem adornos. Uma mensagem que despertava consciências adormecidas. Joe Batista, um profeta como os antigos, caminhava entre as pedras e os espinhos, com os pés empoeirados, o olhar penetrante e o coração inflamado pelo Espírito de Deus. Ele não falava para agradar, falava para transformar. Seu grito ecoava pelos vales: arrependam-se, preparem o caminho do Senhor. E as pessoas vinham de Jerusalém, das aldeias vizinhas, até soldados e cobradores de impostos. Todos se curvavam àquela voz vinda do céu por meio de um homem rude. Era o prenúncio de algo grandioso. O deserto, normalmente símbolo de vazio e provação, havia se tornado o púlpito escolhido por Deus para anunciar a chegada do rei. Não era um rei, nem um sacerdote do templo. Era João. Não vestia túnicas finas, nem carregava títulos pomposos, não ocupava tronos, nem falava nos corredores dourados do palácio. João era diferente. Seu lar era o deserto. Suas roupas eram feitas de pelos de camelo, grosseiras ao toque, com um cinto de couro amarrado à cintura. Seu alimento, gafanhotos e mel silvestre, símbolo de renúncia e simplicidade. Enquanto os líderes religiosos debatiam leis e tradições dentro das sinagogas, João estava à margem, mas não estava perdido. Estava posicionado, escolhido, separado desde o ventre para preparar o caminho do Senhor. Ele não buscava os holofotes dos homens, mas era iluminado pelo fogo do céu. Sua mensagem cortava como espada, chamando todos ricos e pobres, religiosos e pecadores ao arrependimento verdadeiro. E, mesmo sem coroa, multidões vinham ao seu encontro. João não era rei, mas carregava uma autoridade que vinha do alto. Ele não era sacerdote do templo, mas sua vida era um altar aceso. Era João, aquele que a profecia dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista, vestido com pele de camelo, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele não impressionava pela aparência, mas cada palavra que saía de sua boca carregava o peso do céu. Um profeta como não se via há séculos. Um homem levantado por Deus para preparar o caminho para algo extraordinário. Homens, mulheres e até soldados romanos deixavam cidades e vilas, atravessando pedras e poeira, só para ouvir João. Eles carregavam nos olhos o peso de seus pecados e no coração a esperança de um novo começo. Era como se naquele deserto Deus estivesse reacendendo a chama da promessa. Cada mergulho nas águas do Jordão era um grito silencioso: estamos, purifica-nos! Sem alarde, sem guarda-costas, sem coroa, no meio da poeira, da fila de pecadores arrependidos. Ele apareceu, Jesus de Nazaré. Aos olhos dos homens, apenas mais um entre muitos. Mas para os céus, era o momento que atravessou séculos de espera. O Filho do Deus Altíssimo estava ali, não para julgar, mas para cumprir toda a justiça. João, seus pés, firmes no deserto diante de multidões, agora hesitavam. Seus joelhos, que sustentaram palavras duras contra fariseus e soldados, vacilaram diante da presença do Santo. Seus olhos, acostumados a desafiar os poderosos, a encarar pecadores com autoridade e olhar firme, agora se enchiam de algo diferente: reverência. Diante dele não estava mais um homem qualquer. Era aquele de quem ele mesmo dissera: depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desamarrar. O ar ao redor parecia mais denso,
o tempo mais lento. Tudo dentro de João gritava: não sou digno, como se sua alma reconhecesse que estava na presença do próprio Cordeiro de Deus. João, o profeta do deserto, o eco das profecias antigas, agora estava cara a cara com o cumprimento delas. O Messias havia chegado e pedia a ele: como poderia ele, um homem comum, batizar o Santo de Deus? Eu é que deveria ser batizado por ti, balbuciou, com o coração em chamas. Mas Jesus, com um olhar sereno e firme, respondeu com doçura e autoridade: deixa assim por agora. É necessário. Ao mergulhar nas águas turvas do Jordão, o tempo pareceu parar. E quando ele emergiu, os céus não resistiram, se abriram, como se o universo segurasse a respiração. E então, o Espírito de Deus desceu como uma pomba, suave e gloriosa, repousando sobre ele. E uma voz do céu ecoou sobre a terra: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ali, às margens do Jordão, começava não apenas o ministério de um homem, mas o cumprimento da maior promessa da história. O céu falou, o Espírito desceu, e o Salvador foi revelado. No exato momento em que Jesus saiu das águas do Jordão, algo extraordinário aconteceu. Os céus, que por séculos pareciam fechados e silenciosos, se abriram diante dos olhos de todos. Era como se o próprio universo segurasse o fôlego. E então, como uma pomba suave e resplandecente, o Espírito Santo desceu sobre ele, não como símbolo frágil, mas como confirmação poderosa de quem ele era: o ungido, o escolhido, o Filho do Altíssimo. E para que não restasse dúvida alguma, uma voz ressoou dos céus, clara, firme, inconfundível: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Era o Pai declarando ao mundo: o Messias está entre vocês. Ali, na simplicidade do Jordão, o plano eterno de salvação ganhava forma diante dos homens. Não era apenas um batismo, era o início de uma missão que mudaria a história da humanidade para sempre. O batismo de Jesus não foi apenas um rito, foi um selo divino, uma proclamação celestial: Deus está entre nós. A jornada para a cruz começava ali. Nas águas da obediência, não havia multidões exaltando, nem coroas de ouro sobre sua cabeça, apenas águas calmas, e um céu que se abria para marcar o início do mais profundo ato de amor da história. Ao entrar no Jordão, Jesus, o Filho de Deus, escolheu o caminho da humildade, da entrega e da submissão total à vontade do Pai. Aquele batismo não era apenas um ritual, era o marco do compromisso. Era o Cordeiro se apresentando voluntariamente para o sacrifício. Era o início da caminhada que o levaria à dor, à rejeição e à cruz. Cada passo, após aquele mergulho, seria guiado por propósito eterno: curar corações quebrados, libertar cativos, ensinar o reino, enfrentar a cruz e ressuscitar. Nas águas da obediência, o céu confirmou: este é o meu Filho. E ali discretamente começava a redenção de toda a humanidade. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.